Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, que a palavra do Senhor te encontre com bastante saúde e paz, amém, glórias a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, uma palavra bem conhecida de todos nós, Marcos 4, a partir do verso 35, leia comigo, aleluias, louvado seja Deus. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. Enfim, estava cheio de barquinhos na água, porque no Mar da Galileia havia muitos pescadores. Levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Eles levam o Senhor Jesus para descansar um pouco, já era tarde. Então eles tiram o Senhor do meio daquela multidão, vai para a água. E aí o que Jesus faz? Já era tarde, ele estava cansado, arrumou uma almofada, deitou e dormiu. Quando o Senhor dormiu, houve essa situação do vento. Veio uma tempestade de vento. Glórias a Deus. E as ondas do mar então se levantaram e começaram a encher aquele barco. Os homens, os discípulos, não deram conta de tirar água dentro do mar, porque o vento soprava. Quanto mais eles tiravam, quanto mais entrava água no barco. Então eles, não conseguindo conter aquela situação, então eles falam para o Senhor Jesus: então o Senhor estava dormindo sobre a almofada, então despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Então, irmãos, sobre toda aquela situação, o Senhor Jesus, ele estava no barco, mas ele estava descansando, ele estava dormindo. Glórias a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele subiu de carne e osso, queridos, então ele já estava em carne e osso nesse barco, cansado, já era tarde, deitou e dormiu. E de repente começou então a acontecer um vento muito forte, enchendo então o barco de água. O barco não desce no fundo do mar, mas se ele estiver pesado, ele vai descer. Então, numa situação que eles não conseguiram conter, eles acordam o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Mestre, nós vamos perecer, todos nós vamos morrer, inclusive o Senhor Jesus, que estava dormindo no barco. Então, ele, despertando, repreendeu os ventos e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Olha só, então Jesus levanta, meio sonolento, com todo o seu poder e glória, ele disse: aquieta-te, cala-te. E acabou o vento, houve bonança. Mas ele olha e fala assim para os seus discípulos, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Deixa eu ver o que está escrito. Ainda não tendes fé? Primeira coisa, por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha isso. Então sentiram-se um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quando o Senhor Jesus disse para os discípulos: não tendes fé? Por que são tão tímidos? O Senhor quis dizer assim para eles: quando eu estiver convosco, nada pode acontecer, porque eu estou no barco. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor, a autoridade de Deus estava lá no barco. Então até pode ventar, até pode cair água dentro do barco, mas não pode afundar, porque o dono do mar, porque o dono do vento está lá dentro. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso ele levanta e fala: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Fé em quem, queridos? Fé em Jesus Cristo. Aleluia, trabalha, tira a água do mar, mas